Olá, se você está aqui é porque você assistiu minha primeira aula sobre resistência elétrica e hoje nós estudaremos a primeira lei de Ohm e a equação do efeito Joule. Eu queria trabalhar primeiro a equação do efeito Joule porque ela é uma equação que da segunda função que foi apresentada a vocês sobre a resistência elétrica, que é aquela do aquecimento. A equação que rege a lei do aquecimento da resistência é a equação batizada de efeito Joule. E ela rege justamente a quantidade de calorias perdidas por um dispositivo elétrico quando ele se aquece. Aqui nessa aula eu vou apresentar para vocês um dispositivo que foi abandonado pelo mercado e eu tive a sorte de guardar um ainda em funcionamento e eu vou apresentar para vocês a sua funcionalidade. É essa lâmpadazinha aqui, ó. Ela é chamada de lâmpada incandescente. Vou ajeitar aqui o fio, enquadrar aqui melhor. Essa lâmpada, vou mostrar aqui para vocês. Ela tem um filamentozinho muito pequeno, certo? Tá desfocado aí, mas dá para ver. Esse filamento, ele é feito de tungstênio, é um metal. Esse bulbo aqui do lado de dentro, ele não apresenta ar, ou seja, é um vácuo, certo? E esse metalzinho, quando a corrente elétrica passa por esses fiozinhos e passa por esse linhadozinho aí de tungstênio, a resistência ela é tão alta que ela cria um brilho. Ela tanto cria brilho quanto cria calor. Então eu trouxe aqui para vocês essa lâmpada e para provar que ela sofre aquecimento, eu tenho aqui um termômetro. Esse termômetro de laboratório, a temperatura ambiente aqui em minha casa agora nesse momento está fazendo uma chuvinha, está aproximadamente 28 graus Celsius, certo? Então vocês estão vendo aí ao contrário por causa da câmera, mas é 28 graus Celsius. Aqui, ó, 20, aí vai subindo de 1 em 1 até chegar nesse pontinho vermelho. Tá subindo um pouquinho porque eu peguei aqui no bulbo e o calor de minha mão passou para ele, aí subiu para 29. Mas veja que já está baixando um pouco. Então eu vou acender aqui essa lâmpada e vocês vão ver que ela esse filamento oferece tanta resistência e ela é tão grande que ela aquece aqui o ar ao redor. É por isso que ela foi abandonada no início dos anos. Eu vejo já a data, tá bom? Então eu vou acender aqui, dou um pause aqui e volto já. Voltei aqui, ela está acesa. Vamos ver a temperatura. 28. Vou botar aqui só perto para vocês verem, só um pouquinho, só próximo. Tá produzindo tanto calor. É linda, papai, essa luz, que o ar aqui, ó, em volta, ele se aquece. Ó, tá vendo? Eu tô parecendo, sabe o quê? Um bruxo, né, papai? Eu tô fazendo mágica. Ó, veja que eu passei só um pedacinho. Ó a temperatura. Olha só, olha. Pessoal, eu dei um pause aqui e deixei o termômetro um pouquinho mais de tempo, só para vocês verem aqui a alteração da temperatura. Eu vou deixar só mais um pouquinho, aí para provar que eu não estou mentindo, que eu não estou usando isqueiro, que eu não estou... É só a luz aqui, tá bom? Então, eu vou acelerar o vídeo, acelerar aí. Olha só a temperatura. Tava em 28, né, ó. Tá passando de 30 e tá em 32, tá baixando, ó, porque a temperatura aqui ambiente tá frio.
Mas veja que esse pouquinho de tempo já foi suficiente para que a temperatura mudasse cerca de uns 5, 6 graus. Então vejamos só, meus queridos e minhas queridas, que a lâmpada, além de produzir iluminação, ela também produz calor. Ou seja, na época em que as pessoas as usavam, o dinheiro que era usado para pagar por seu consumo, pela iluminação, também era pelo fato de estar produzindo calor. Ou seja, essas lâmpadas elas são muito ineficientes, porque elas produzem iluminação e produzem calor. Mas vamos lá. O objetivo da aula de hoje é mostrar a vocês a equação do efeito Joule, que rege a perda de calor por dispositivos eletrônicos. Então, a equação do efeito Joule é essa, que Q é igual a corrente elétrica elevada ao quadrado vezes a resistência vezes o tempo. Certo, pessoal? Então, olha só o seguinte. A gente vai estar trabalhando com essas unidades aqui, ó. A corrente elétrica é em calorias. Calorias. Eu disse corrente elétrica não. A quantidade de calor perdida é em calorias. A corrente elétrica aí é que é em ampere. A resistência, uma novidade aqui para vocês, é o ohm. Esse símbolo aqui, ferradurazinha de cavalo. E esse T é de tempo, tempo em segundos. Beleza? Então essa é a equação do efeito Joule, a equação que rege a perda de calor por dispositivos eletrônicos. Uma vez anotado a equação do efeito Joule, vamos direto, sem arrudeio nenhum, para a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela é uma lei para resistência elétrica. E ela tem a seguinte conotação, bem simples de aprender. Tá aqui de preto. Essa é a primeira lei de Ohm, onde o V, primeira lei de Ohm, onde o V, esse V a gente já sabe que é o volts, certo? É a tensão, é a DDP em volts. Esse R é a resistência, já apresentei para vocês que a unidade da resistência é o ohm. Como é que se escreve esse nome, professor? Assim, ohm. Ele foi dado em homenagem a um cientista que estudou e não sei o que, era ohm. E esse I, mais uma vez, é a corrente elétrica em ampere, certo? Essa daqui, pessoal, essa equação, ela é muito explorada, muito usada mesmo. Então, guarda ela num lugar aí, no coração de vocês, porque a gente vai usar ela bastante. Beleza? Primeira lei de Ohm para resistência elétrica. Só a título de curiosidade, a gente tem aqui que, se você lembra da figura, lembra lá que a resistência fica amarrando a corrente elétrica enquanto os volts tentam empurrar os elétrons. Então, se eu for refazer essa equação, ela vai ficar mais ou menos assim. Se eu for isolar o R, vai ficar assim, ó. R é igual a V dividido por I. Ou seja, enquanto a tensão tenta empurrar os elétrons, a resistência ela tenta segurar os elétrons. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.